Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast. Aqui você encontra todos os assuntos de interesse do Alto Tietê. Hoje vamos falar de um assunto muito importante para uma população que está envelhecendo, que está preocupada com a sua aposentadoria, com um especialista no assunto, Dr. Renan Gomes, especialista em Direito Previdenciário. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez ao nosso AtoCast. Doutor, é um prazer tê-lo aqui novamente. Eu que agradeço, Mayra. É um prazer sempre estar por aqui. Doutor, depois desse rombo enorme nas contas previdenciárias, rombos aí tirados ilegalmente, aquela coisa, né, de grão em grão, de pouquinho em pouquinho, as pessoas ficaram milionárias, careca tá preso, mas e aí, como é que fica o aposentado nessa situação? Como se blindar dessa situação, doutor? A situação do aposentado tá um pouquinho salva, mas eles ainda estão sendo enrolados. Pararam os descontos. Mas o que acontece? O prejuízo já foi dado. E esses sindicatos, essas associações eram de fachadas. As pessoas estão recebendo ali dentro do aplicativo a forma de acessar para pedir a restituição. Inclusive, quem receber, cuidado, porque eles estão fazendo de uma forma pegadinha. Isso tudo que aconteceu de forma interna, com aval de dentro do INSS. Foi não só um vazamento de dados, mas foi toda uma permissão vindo de dentro. Mas sem polemizar, fique atento, porque no próprio aplicativo ele vai te induzir ao erro, te dando uma questão de sim ou não para você responder. Quando você questionar, eles vão mandar o sindicato ou a associação que fez o desconto, vai mandar dizendo que a pessoa solicitou, sem ter solicitado. E vai mandar uma documentação de fachada ali dentro, que se você abrir, ela não vai estar constando assinatura, porque é falso. Gente, olha que perigo. E assim, toda essa questão de resolver isso digitalmente para o aposentado, que é uma pessoa mais idosa e que tem problema de acessar só um mecanismo digital, que normalmente se explica melhor presencialmente, isso é uma crueldade, né, doutor? E eles colocam uma pergunta de forma bem dúbia que, assim, vieram de pessoas me perguntar o que responder. Era uma pergunta de sim ou não, eu não lembro muito bem, mas que eu confesso que eu tive que ler 2 vezes ali, porque se você responde de forma errada a pergunta do jeito que veio, já suspende ali o processo. Gente, que absurdo isso. E depois de feito isso, você dá continuidade, você vai lá, nega que você fez, eles dizem que vão buscar o ressarcimento. O que está acontecendo? Quando eles vão atrás do ressarcimento, muitas vezes eles não encontram mais esse sindicato ou essa associação. Eles começaram introduzindo isso no sistema, jogando siglas que a pessoa não conseguia identificar. Isso não era para ter vazado. Eles fizeram um plano de uma forma esquema. Tão perfeita que quando a pessoa, o que reconhecia o desconto dentro do benefício dele, ele ligava para uma central. Mas era pouquíssima pessoa que fazia isso, né? Eram pouquíssimas pessoas. Só que quando eles ligavam nessa central, de quem que era a central? Do famoso careca. Eita. Eles iam se socorrer com as pessoas que estavam os próprios fazendo. fraudadores. Parabéns, né? Olha, esse é o nosso Brasil. E era uma coisa que não deveria acontecer. Nós temos o Ministério da Previdência, nós temos o INSS, nós temos o DataPrev. DataPrev. Eu quero perguntar do DataPrev, que é um sistema que está dando margem a muitas fraudes e ninguém consegue melhorar a segurança desse sistema, doutor? Exatamente. Nós temos a Lei Geral de Proteção aos Dados também, mas não está adiantando. Então aí não chegou nem na CPMI, chegou ainda no DataPrev, que é onde a gente tem para mexer, para descobrir. Porque é o seguinte, hoje a pessoa está se aposentando, 5 minutos depois tem um banco ligando, parabenizando pela aposentadoria e oferecendo empréstimo. Então, está tendo vazamento de dados e agora, além de tudo, eles conseguiram ainda colocar mais uma fraude. Tomem cuidado, porque não tem nem como eles tomarem, mas é bom acompanhar pelo aplicativo Meu INSS. Porque quando a pessoa acessa lá, o que eles estão fazendo? Eles estão inserindo dados no INSS das pessoas aposentadas, estão inserindo procurações públicas. Olha, gente. E como o documento que consta como interditado, curatela, documento de curatela dos idosos.
Ou seja, quando a pessoa não está nas suas faculdades mentais normais, não está lúcida, e existe um processo de curatela que é um terceiro vir a administrar os bens dessa pessoa. É o que está acontecendo? Perfeito, exatamente. Olha que absurdo, gente. Aí eles vão, pegam o dinheiro do aposentado e desviam. Quando o aposentado vai lá sacar, ele vê que ele está interditado judicialmente e não consegue fazer o saque. Além de já ter sido sacado, ele vê que ele não tem possibilidade de manusear a conta dele. Nossa, estou muito chocada com essa informação, juro. E assim, o rombo, o que acontece também, são dois problemas agora para o aposentado. Uma, observar bem no meu INSS como está vindo a pergunta. O sindicato que não escapou, porque a maioria fecharam as portas. Eles faziam, tinha associações de sindicatos, eles ofereciam serviços da qual a pessoa não precisava, e da qual mostrou que eles não tinham capacidade de atendimento, como associações que permitiam uso em clube, essas coisas, não tinha clube nenhum, não tinha nada, era tudo fachado. Estão pegando, o INSS está indo atrás dizendo que vai devolver, mas não está achando de onde tirar. Pois é, tá tirando inclusive do povo, né? Agora, porque o desconto está sendo feito pelo governo, mas tá usando o dinheiro do povo para pagar, né? Até onde eu sei. Então, até onde está sendo dito. Porque, primeiramente, o governo vai tentar se isentar. Essa é uma coisa que vão ter que discutir, porque, primeiro de tudo, eles vão jogar responsabilidade nos sindicatos e nas associações. Não achando? Ao meu ver, é uma coisa que eu questionei e acredito que vai ser questionado e vai ter que ser visto com o governo, que o governo tem responsabilidade nisso, porque é uma autarquia federal. É uma corresponsabilidade, com certeza. E eles têm o dever de fiscalizar. Não chegou ainda nessa batida aí, mas vai chegar porque está tendo esse problema. Outra coisa que o aposentado ou o beneficiário tem que tomar cuidado que teve os descontos. Eles estão oferecendo acordos. E esse acordo não é 1/10 muitas vezes do que a pessoa tem direito para receber. Então, quando eles oferecem esse acordo, eles te dão um documento para assinar que você tem que... Nesse documento, quando você assina, você está abrindo mão depois de questionar qualquer coisa na justiça. Seja questão de valor, seja questão de cláusula, qualquer coisa. Ou seja, você pega aquele dinheiro e esquece o que depois não tem aconteceu. direito a mais nada. Exatamente. Nenhuma indenização, nenhum dano moral, nada. Você esquece. Você não vai poder mais fazer nada com relação a isso. Então, se aparecer uma proposta de acordo, é bom sempre verificar com o escritório de advocacia. Às vezes, sua economia de uma questão de pagar uma consulta, 100, 200 reais, pode te custar 5, 10 mil. Você não sabe há quanto tempo está vendo esse desconto. Você não sabe quanto que você tem direito, ainda mais com uma indenização. Tanto que a CPI do Senado vai investigar de 10 anos para cá, né? De 2015 até 2025. Sim. Ou seja, todo esse período já estava acontecendo. Imagina isso. a pessoa com 10 anos de desconto ali. É um dinheirão, né? Sim. E ainda mais o dano moral, né, que a pessoa tem. É aquilo, eles estão querendo evitar isso parar na justiça. É a história do Brasil. O FGTS com a taxa TR, eles reconhecem que era uma taxa inconstitucional, abusiva. Mas para não quebrar os cofres públicos, vamos rolar para frente. Vamos consertar daqui para frente o que ficou, que o povo perdeu lá atrás, deixa esquecido. Mas esse é o nosso país. Então, assim, ó, pelo menos evitar, já que tem sempre, no nosso país sempre tem o Estado obtendo vantagens em cima da população. Do cidadão, né? Vamos buscar, pelo menos, tentar evitar tomar tanto prejuízo, né? Você acredita que esse careca aí vai realmente colocar na mesa como é que foi feito esse esquema, quem se beneficiou, quem eram os principais beneficiários disso tudo? Porque envolve tanta gente graúda aí de dentro do INSS, talvez até o próprio ex-ministro Lupe, né, doutor? Eu acho que não, mas eu não vou adentrar no mérito porque é uma questão política e quando mexe, o clima está muito fervoroso, polarizado, então eu prefiro neste ponto deixar que a CPMI faça a sua investigação, a polícia faça seu papel, se for virar denúncia, o judiciário responsabilize quem tem que responsabilizar. Mas eu não acredito que ele entregará o esquema todo. Ele vai entregar até onde ele conseguir segurar, vai assumir até onde ele tiver uma saída.
Porque ali a gente sabe que sempre tem uma saída. Então vamos ver que Aonde desfecho que fica, vai né? dar. E eles têm prazo para acabar essa CPI em 180 dias, né? Vamos ver se nesses 180 dias aí... Essa CPMI, ela é pra... 10 anos para 180 dias é muita coisa, hein? Então, Com mas com a agilidade do Senado, né? eles estão ali colhendo Informações. informações. Aí dali vai para o Ministério Público, junto com a Polícia Federal, começar as investigações em cima do que a CPMI colheu, né? Então a investigação não vai acabar ali. Ali eles vão achar os É principais só a apontados. ponta do iceberg, né? Aí vem a preventiva do que se justificada das pessoas que eles acharem que pode interferir na investigação, que é um dos motivos que seja a prisão preventiva. Então, só aguardando. Mas o ponto principal aqui é cuidar da população no sentido de que eles já não saiam mais prejudicados do que já são. Doutor, qual que é o principal conselho para quem está se aposentando agora? O principal conselho é: não vá direto acreditando no INSS. O INSS, quando você junta, ele te aponta um prazo errado do tempo que você tem de contribuição. Ele te dá um valor errado das somas das contribuições. Porque, por exemplo, se tem um indicador que é facilmente corrigido, o advogado ele vai lá, ele faz o cálculo, ele prepara a petição justificando aquele erro, mandando corrigir e mandando implementar na aposentadoria. O INSS não faz isso. Também não é obrigação deles corrigir. É uma questão assim, tem indicador que seria sim obrigação deles corrigirem, mas tem indicadores que não. Tem indicadores que são culpa do contribuinte que fez alguma coisa errada ali, alguma coisa errada. Não é que fez coisa errada no sentido de ilegal. É que deixou de fazer, talvez. Deixou de fazer, então tem umas coisas que precisam ser corrigidas. Aí o INSS não reconhecendo aquele tempo ou não reconhecendo aqueles valores por conta do indicador que consta no CNIS, ele não soma nem o valor e nem o tempo. E hoje, depois da reforma da Previdência, o tempo está sendo algo muito valioso, porque a cada ano de contribuição são 2% a mais na alíquota, que começa agora em 60%. Antes da reforma, começava com 70% mais 1% ao ano, contando os 15 anos de carência. Ou no caso, se fosse tempo de contribuição, os 35 anos. Ou seja, a pessoa já começava com 100% se fosse por tempo de contribuição. Agora, não. Vamos supor que ela tem os 35 anos. Ela tem uma idade mínima para atingir. Ela tem a idade mínima para atingir. Aí vai ver a alíquota. Começa com 60. Tem 35 anos. O que acontece? Começa a subir 2% ao ano a partir de 20 anos. O homem. Ou seja, ela já está perdendo aí, né? Ela vai ter 15 anos. Então vai sobrar, vai 30. Ela vai ter uma alíquota de 90. Uma coisa que ela teria fácil lá de 100. Lá Ou atrás. seja, ela começaria com 100%, a partir dessa lei, ela começa ganhando 90%. Isso. Já começa perdendo 10% aí. E quando a pessoa entra direto no INSS, o que ele faz? Ele vai pegar ali a última movimentação, vai te enquadrar numa regra pós-reforma de 2019. Às vezes a pessoa já tinha conseguido o direito adquirido em 2019, porque um princípio do INSS é o princípio do melhor benefício para o contribuinte, para o beneficiário, né? Então, eles não fazem isso. É um caso aí que eu estou avaliando para um cliente do escritório que ele tinha direito anterior à emenda e está vendo qual fica mais vantajoso para ele, anterior à emenda, depois da emenda enquadrando numa regra do pedágio de 50%. Nesse caso, que são raros os casos, quando a pessoa tem o direito adquirido, nesse caso ficou mais vantajoso para ele o benefício do pedágio de 50%. Porque ele se enquadrou nisso. Aí que tá, aí é um negócio complexo e depende muito de caso a caso. Por isso é que é importante contratar um advogado especialista na área, né, doutor? Não é dinheiro jogado fora não, né? Não, ainda mais depois da reforma com tantas regras. E assim, o planejamento previdenciário é excelente. Por exemplo, nesse caso, ele se enquadra agora na regra de 50%, mas esperando mais alguns meses, a gente verificou, ele vai se enquadrar perfeitamente na regra do pedágio de 100%, por questão ele vai atingir a idade mínima,
E a regra do pedágio de 100% é muito mais benéfica. Opa, Ele vai ter um já aumento sai de ganhando. 300, acho que perto de 350 reais por aguardar alguns meses. Acho que são menos de 6 meses ali para entrar na regra do 100%. Então, se ele não procura o INSS, ele fala, toma 50%. Exato, não, o INSS está lá na dele, quietinho, né? Aí, e é o seguinte, quando você passa a receber o benefício, você já tem que contar com a inflação em cima desse valor e quanto isso vai se desvalorizar no resto da sua vida. Então, se a gente não chega já com um valor razoável, com o tempo ele vai se diluindo, diluindo, até se transformar praticamente em pó, né, doutor? Vamos combinar, né? É porque a valorização do INSS, do salário de benefício, não acompanha. Muitas vezes o certo é acompanhar, mas a oscilação que a gente tem, ele não acompanha a inflação. Então não dá tem pessoas que nem ficam com dúvida, falam assim, poxa, mas eu me aposentei com 2 salários mínimos e hoje eu recebo quase que 1. É porque a inflação comeu o seu dinheiro. A inflação comeu o seu dinheiro, ou a INSS ele não aumenta, ou, tipo assim, você ganhava 2 salários mínimos, você se aposentou com 2 salários mínimos, virou o ano, o salário mínimo aumentou, ele não vai aumentar na mesma proporção. Ele tem um índice ali próprio, que é buscando acompanhar a inflação, só que a inflação ela aumenta dentro do ano. Então você vai assustando. O seu salário de benefício fica ali, o preço das coisas, a inflação vai aumentando, os preços das coisas vão subir, na hora que você olha e fala, putz, não está dando mais para perto do que eu tinha. Aí vira o ano, o salário aumenta, aí você vai vendo a diferença acontecer. Doutor, e existem alguns mecanismos que só os especialistas em previdenciário, como é o seu caso, são capazes de orientar o cliente, por exemplo, acidente, por exemplo, perícias, né? Que às vezes ele pode ter algum direito embutido lá e que ele não solicitou, quando ele vai se aposentar, esse direito fica de fora, estou errada? Não, perfeitamente. E na verdade, né, pode acontecer. Posso dizer assim que em torno de 90% das pessoas, inclusive hoje numa consulta que eu estava dando para uma cliente, eu conversando com ela estava fazendo o cálculo, pediu para fazer o cálculo do marido dela, da questão da aposentadoria do marido dela, e eu conversando com ela, ela contando a trajetória de trabalho dele, ela contou que ele sofreu um acidente na empresa há 10 anos atrás. Acidente de trabalho. Isso. E colocou pino, foi afastado, recebeu o benefício do INSS. Quando voltou, depois de um tempo, ele recebeu a alta do INSS e seguiu a vida normal. Só que ele não tinha noção, como a maioria não tem, que tem direito ao auxílio acidente. O auxílio acidente é 50% do salário que você contribui na época. Se você ganhava, ele ganhava acho que em torno de 4.500 há 10 anos atrás. Bom salário, hein? Sim. E mais 50%? Aí pega ali, vamos pôr ali 2.250, que ele deixou de receber todos os meses de auxílio acidente, porque é uma indenização. E esse valor é somado com o salário dele de contribuição, que é o salário mensal dele, que ele recebe. Para aposentadoria. Para efeito de aposentadoria. Então, se ele deixou esse de fora, ele não vai receber esse valor quando for se aposentar, tá correto? Não, não vai receber assim, não vai até agora, porque nós vamos resolver isso para ele. E como tem a prescrição quinquenal no direito previdenciário, a gente vai pedir os 5 anos para trás que ele deixou de receber aí, vamos fazer a conta e dar um dinheiro muito bom. Além dele receber esse dinheiro desses 5 anos para trás que ele deixou de receber, isso contando esses 5 anos para trás, pegar e somar todo esse tempo que ele deixou de receber nos salários de contribuição da vida dele, que está ali no CNIS, para somar para efeito de aposentadoria. Ele está querendo ver quanto que ele tem, porque quando foi feito uma estimativa estava dando um salário. Ele estava vendo, ele tem um período rural, que ele trabalhou em economia familiar. Eu vou fazer a conta de colocar 7 anos e meio para ele, porque ele tem um documento para comprovar. Eu vou preencher a autodeclaração para ele, vou acrescentar 7 anos e meio para ele, que, como eu te falei, hoje em dia no direito previdenciário, o tempo está valendo muito dinheiro. E, além de tudo, buscar esse dinheiro do auxílio acidente para somar nos salários que ele recebeu,
para poder aumentar ainda mais a aposentadoria A dele. aposentadoria dele. E esses pequenos detalhes fazem uma enorme diferença. Né? E assim, essa questão do auxílio acidente, ele não tinha a menor noção. Ela contando a vida dele, assim, de trabalho, que eu ali falei, mas peraí. Aí eu comecei a questionar. Ela ainda tem os laudos, se não tem, tem como pegar no hospital. Ela Dá tem para levantar tudo, gente. trazer. Ah, mas ela estava preocupada que precisava de testemunha. Eu falei, não precisa de testemunha. Estava trabalhando. Estava coberto pelo INSS. O acidente ainda dele, porque sim, o auxílio acidente ele cobre acidente de trabalho e acidente de qualquer natureza. Tem gente que não imagina, mas por exemplo, foi mandado embora. Ele tem 12 meses de carência, dependendo de quanto tempo ele tinha de contribuição, 24, que são 10 anos. E dependendo, se ele está inscrito num cadastro nacional de busca de emprego aí, se ele mostrar que ele não conseguiu emprego porque não tinha, ganha mais 12 meses. Então pode somar até 36 meses. Vamos supor que ele fique segurado aí dentro desses 36 meses. Ele está desempregado. Ele vai lá jogando futebol, se machuca, lesiona a perna impedindo ele aí de exercer a função, vamos supor a última função que ele exercia. Essa lesão deixou uma mínima sequela, ele tem direito. Já tem direito. Porque ele está coberto, o período de graça. O INSS é como se fosse um seguro de vida quando você está nele. Por mais que você foi mandado embora, saiu, não significa que ele cessa ali. Se você já atingiu o tempo de carência. No caso do empregado, não tem. Atingiu ali, para benefício por incapacidade. Atingiu ele foi contratado, passou, saiu. Ele tem esse tempo de carência, tendo esse tempo de carência, ele foi mandado embora. Foi lá, depois de um tempo se machucou, teve um acidente de carro, ficou com uma lesão complicada, tem direito ao auxílio acidente. A gente verifica se ele estava dentro do período de graça, que é aquele período que fica coberto ainda mesmo depois de parar de contribuir. Verificando que ele tinha esse direito, a gente pede a implementação. Doutor, o senhor acredita que vai melhorar para o INSS essas questões que são tão demoradas para o trabalhador, como fazer uma perícia por afastamento, todas essas questões que emperram e dificultam a vida de tantas pessoas? Melhorou no sentido de que entrou a teste médio, né? Hoje, para a pessoa se afastar ali, ela fazendo uma consulta online, ela consegue dentro de 180 dias de afastamento. Após isso, ela tem que passar por perícia. Aí já não é mais para teste médio. Então, nesse sentido, ela deu uma agilizada. Deu uma agilizada, um automático. Tá tendo problema agora de novo, porque depois que teve esse problema aí no INSS... Do rombo, entendi. A gente está meio preocupado com a capacidade financeira deles arcarem. A demora numa resposta de um pedido. A aposentadoria estava saindo tão rápido, agora já está saindo devagar. A pessoa está com uma doença, já está tendo dificuldade de receber o benefício. Então, assim, eles estão tentando lidar com todas essas situações e sabendo que é uma questão que realmente a sociedade está cobrando muito forte nesse momento, né? Assim, o INSS não fica sem dinheiro, mas aí vem a inflação, porque esse dinheiro vai ter que ser cobrado de nós, população. Nós vamos ter que até... Aí que tá, a gente precisa pegar o Careca e falar, então, Careca, aqueles milhões lá, onde que estão? Né? Vão devolver? Não é mais ou menos por aí, doutor? Deve estar embaixo de alguma terra ali, dentro de uma fazenda. Doutor, vamos mudar de assunto, porque é o seguinte, antes de ser advogado previdenciário, especialista, aliás, o doutor Renan Gomes trabalhou na área criminal, né? E agora ele está voltando para essa área, que é uma área também ao mesmo fascinante e ao mesmo tempo exige muito da pessoa, né? O senhor, o bichinho picou, quer estar de volta, foi isso? Não teve como se manter muito tempo afastado, não. Que bom. Eu iniciei na área criminal, eu fiz minha especialização, pós-graduação nela, por conveniência. E a associação é um escritório, eu me especializei no direito previdenciário, fazendo pós-graduação também, mas, como a Mari falou, o bicho picou, não tem jeito, a gente que é da área criminal não consegue largar.
estou de volta atuando na área criminal e em sociedade com o escritório previdenciário ali do lado do shopping também. O senhor fica lá no Concept, né? No Isso. Elba Concept. Tem 2 escritórios agora, um criminal e um previdenciário. Exatamente. E o que as pessoas podem esperar do Dr. Renan criminalista? Vamos lá. Buscar o que melhor atender, né? Porque sempre a forma mais justa, a advogado criminal tem aquela fama de defender Bandido, né? Não é? Não é assim. A gente defende a correta aplicação da lei, a gente verifica se as circunstâncias realmente aconteceram conforme a lei determina, porque muitas vezes a pessoa acaba respondendo de uma forma mais grave por algo que não era como está ali, por uma questão do procedimento que foi tomado na hora. Então, assim, se a pessoa errou, errou. Mas vamos fazer com que ela pague dentro do erro dela, não a mais. Porque tem muitas vezes, ainda mais quando envolve questão midiática, eles querem dar uma resposta para a sociedade. Rápido, Então, hoje em dia a sociedade anda sedenta por sangue, né? Ela quer ver a pessoa de qualquer jeito, mas calma lá. Acontece recentemente, absolvi um cliente acusado ali de uma situação da qual a gente veio a descobrir através de uma investigação que não foi o caso como foi relatado nos autos. Demonstramos isso e ele foi absolvido. Ia pegar uma pena, ia responder por algo que não fez. Olha só. Realmente, complicado. né, essa questão de fazer justiça pelas próprias mãos, a gente vê muito nas redes sociais isso, até um certo incentivo a isso, mas existe essa a presunção de inocência, né, que chamam no direito, que quer dizer que antes que a pessoa seja julgada e condenada, ela é, em primeira instância, inocente, né? E a gente sabe que hoje em dia essas questões envolvendo trânsito, por exemplo, né? Garotos de Porsche atropelando, aquela coisa, a pessoa foge, depois pega o advogado, consegue um atenuante. Isso deve fazer muito parte da sua vida agora como advogado criminalista, né, doutor? Sim, é porque esse é um bom exemplo, questão de acidente de carro. Bebeu, dirigiu, atropelou. Tudo bem, vai responder. Mas como é que foi a situação? Existe uma situação da pessoa pegar, como eles falam, um Porsche, correr, o cara, numa avenida de 60, 80, ele tá 120. 120, que é o que eles fazem normalmente. Atropelou, matou? Aí você já verifica, ó, 120. Tempo, ele freou? Ele estava alcoolizado? Ele chegou a ter tempo de reação de frear? A pessoa surgiu do nada na frente dele? Tem que avaliar tudo isso. Não é porque ele estava, às vezes, correndo, mas vamos supor, a pessoa vem do nada e atravessa correndo na frente, sem olhar para atravessar. Então, às vezes ele responde por um homicídio doloso quando foi culposo, sem intenção. Aí vem a culpa consciente, que a gente usa um termo que é o dane-se. O cara tá correndo, fala, se alguém aparecer, atropelei. Ele responde por aquilo também. Afinal, uma via de 60, 80, você não vai estar a 140. Então, quando você fizer isso, você está sabendo que, bebendo ou não, você está correndo assumindo o risco de gerar um acidente ali e tirar uma vida. Ô, doutor, existem casos indefensáveis? Porque assim, a gente sabe que na sua condição, o senhor vai atenuar a pena de quem é culpado, certo? Vai haver os atenuantes. Existem situações em que o senhor se recusa a defender um cliente, por exemplo? Existe assim, na verdade, quando a gente não atua defendendo o que a pessoa fez. A gente olha, a pessoa fez, a pena é essa que está descrita no código, a conduta se encaixa nesse tipo, essa é a soma, esse é o resultado. O procedimento inicial é tal, é assim que começa e é assim que vai ser. Não dá para falar, vamos dar um jeitinho, vamos falar que você não fez? Não, não é assim que funciona. Então, eu acho que não tem caso indefensável. Tem o caso que você olha e verifica de fato a situação e você olha, você pode muito bem falar assim, esse eu não estou com tempo para resolver. Dá aquela desculpa, né? Falar, bom, olha, estou muito atribulado, tá difícil.
tem uma premissa que fala que a gente não pode, não é que não pode, não é dever legal, não estou dizendo na questão legal, mas assim, é recusar na parte criminal, né? Mas cada um tem seu senso. A gente não está disponível o tempo inteiro. Mas é uma questão, quando se trata de questão criminal, é uma questão muito particular. É uma questão muito de conversa interna dentro do escritório, para a gente entender os motivos, entender de fato como aconteceu e muitas vezes entender o ponto de vista que a lei não entende. Mas todos somos humanos. E a comoção em torno de um certo assunto, né? Vamos citar alguns exemplos aqui. Suzane von Richthofen, que hoje tem uma vida normal, casou com um médico, teve filho recentemente, mora em Itu, se não me engano, interior de São Paulo, leva uma vida normal. Muita gente ainda quer a condenação dessa menina para o resto da vida, porque matou os pais. Mesma coisa Alexandre Nardoni e Paula, esqueci a companheira dele faz lá. um tempo, sim. Também diz que voltaram a ser um casal, diz que não podem andar na rua, que as pessoas protestam, mas, gente, eles já pagaram a pena deles, certo? Como é que você enxerga essas situações, doutor? Eu enxergo como uma estigma, né? A pessoa ela tem que entender que ela ganhou uma notoriedade que vai responder por aquilo, querendo ou não, pelo resto da vida. Porque existe o que a justiça determina e existe o senso moral da população. As leis são criadas, com primário, o senso moral, para dar um norte para a criação das leis. Então, assim, só que tem que ter uma ponderação. E nem todos têm uma ponderação. Então eles têm que saber que eles vão carregar um estigma, afinal, foram crimes complexos. Hediondos, né, para não dizer, né? O próprio Guilherme de Pádua sofreu isso, né? Até faleceu recentemente, mas também nunca se livrou dessa pecha, né? O goleiro Bruno, outro exemplo. Ele está trabalhando com acho que criptomoedas, mercado financeiro. Onde quer que ele vá, vai levar com ele, né? Mas brasileiro também, além de ter os que não deixam passar, tem os que eu não entendo que não é que glorificam, mas Endeusam, vamos dizer assim, né? Dão uma posição até de destaque para uma pessoa que, na verdade, cometeu um crime, né? Tipo assim, a pessoa vai e faz uma arte muito grande lá e quando olha tá cheio de seguidores seguindo a pessoa. Absurdo, né? E aí a pessoa ainda acaba sendo monetizada através disso pelo Instagram, mas... É um país complexo esse nosso, né? É por isso que a gente fala, a gente não defende o crime, a gente defende a correta aplicação da lei. E existe uma frase que fala que quando a moral entrar em confronto com a justiça, você luta pelo que é certo. Porque muitas vezes tem muitas leis que não são um exemplo de aplicabilidade. Tem leis que pegam pesado para alguns assuntos e tem leis que pegam leve para outros. Então, aí é também onde é interessante você entrar na defesa do cliente. Para realmente atenuar, porque existe o princípio da proporcionalidade que a gente tem que buscar nesse caso. É uma série de questões que abrange para você chegar num cálculo de uma pena de uma pessoa. Então, muitas vezes, se ele começa com maus olhos, através do julgamento, pela promotoria, por isso que veio o projeto do juiz das garantias, o juiz já vinha contaminado pela investigação. Então o certo é o seguinte, o juiz julgar pelo que está nos autos, porque se tem uma prova colhida ali de forma ilegal, aquilo tem que ser retirado dos autos e não pode ser colocado para ser avaliado, né? E ter seu peso dentro do processo. Porque uma prova ilegal, você fala assim, não, mas a prova é ilegal, se existe é porque ele fez. Não, a prova ilegal é justamente... Muitas vezes ele não fez. Ela foi colocada lá. Então é por isso que tem que tomar cuidado com cada procedimento de direito penal. Porque, às vezes, eles buscam um jeito de colocar um culpado. O que não passam para a sociedade é que grande parte, por exemplo, dos homicídios que acontecem no Brasil não são resolvidos. Então, muitas vezes, o que precisa? Quando o caso ganha notoriedade, eles precisam de um culpado. E eles fazem de tudo
Pra achar um. Pra colocar um. Tem até a piada, né, da lebre. Colocaram a polícia americana, canadense e a brasileira para achar a lebre no mato. Ah, é? E aí? Chegou a canadense, achou em 10 minutos. Parabéns. Chegou a americana, achou em 5. Chegou a brasileira em 2 minutos. Nossa. Aí falou assim, olharam direito e falaram, mas peraí, isso aí não é uma lebre, é um gato. Aí o gato assim, eu sou a lebre, eu sou... Por aí já dá pra entender, né, doutor? Mais ou menos assim, quando precisa, tem que aparecer o culpado, porque não pode... É uma questão também de não passar o senso de impunidade, né? Senão a gente também, nós somos como Falhamos como sociedade, né, doutor? Exato, viveríamos em riscos. Doutor, muito obrigada, viu? Mas espera aí, não estou desprestigiando, foi só uma piada o trabalho da polícia sem Pelo ela, amor de Deus, gente. Imagina, é só uma piada, eu tenho muitos amigos policiais. A gente é fã, inclusive, do trabalho da polícia, né, com toda certeza. Doutor, muito sucesso na sua nova etapa profissional. O senhor pode contar com a gente sempre aqui, viu? Muito obrigada pela sua entrevista. Estaremos sempre. E até uma próxima vez, certo? Certo. Eu não tô... O meu Instagram da parte previdenciária, ele foi invadido, eu estou recuperando. Eita, aí. Até o doutor, gente. Agora é o seguinte, estou conseguindo com a meta lá, mas se não conseguir, aconteceu com uma colega nossa, a Raquel, ela trocou pedido na justiça, teve reaver rapidinho o seu Instagram. Mas eu posso passar os contatos, que é do escritório. Por favor, fica à vontade. Tanto da previdenciária quanto do criminal. Do criminal eu fiz um Instagram novo. Quem tiver interesse, ali vai estar postando conteúdo, vai estar dando dicas e também o contato está lá, se precisar. O senhor lembra o nome do Instagram? Como é que é? Dá uma mais fácil é o seguinte, eu tô para colocar no WhatsApp, passar o telefone aqui fica mais fácil. Pode passar. Porque lá vai ter o link dos 2 Instagrams. E quando eu recuperar o terceiro dos 3 Instagrams lá, né? De uma forma, acho, doutor. Isso. É 11 94537 2850. Seja no previdenciário, seja no criminal. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, a gente vai atender da melhor maneira, a gente vai conversar. Se for uma questão de agendar uma consulta, a gente está lá disposto a ajudar, verificar a sua situação, cuidado com o que você vai assinar em relação àquelas coisas do INSS, porque vão aparecer propostas que vão parecer boas, mas não é 1/10 do que você tem direito a receber, e isso eu conheço de gente que me procurou, tá? Então é bom a população ficar de olho nisso daí, porque eles precisam apagar esse incêndio e tá vindo nas costas tanto de quem levou o prejuízo, quanto de nós que pagamos impostos. É isso aí, doutor. Muito obrigada, viu? Para você que acompanhou a gente, muito obrigada pela audiência, gente, e até uma próxima vez. Semana que vem tem mais AtoCast para você. Até lá!